Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à fé, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Vamos então, participar nesse nosso conteúdo, que é um conteúdo muito interessante. Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre aquele assunto que nós havíamos falado anteriormente, sobre o livro do Eclesiástico, um livro bíblico que ele dá conselhos e lições muito interessantes sobre como a gente deve viver, sobre o nosso bem viver, sobre a nossa vida e como a gente deve então proceder diante das situações que nós vivemos em cada momento da nossa vida. Então vamos lá. Cuidado com os ricos. Quem tocar no piche, por ele ficará manchado. Quem tiver contato com o soberbo, de soberba se revestirá. Não levantes um peso acima de tuas forças, e nem te associes a alguém mais nobre e mais rico do que tu. Quem tem em comum a bilha com a panela de ferro, quando baterem uma na outra, a bilha se quebrará. O rico pratica a injustiça e ainda reclama. O pobre injustiçado ainda pede desculpas. Se fores útil, o rico te levará consigo. Se nada tiveres, te abandonará. Se algo possuíres, viverá contigo e te esvaziará, sem condoer-se a teu respeito. Se lhe fores necessário, te manipulará, e sorrindo e contando boas coisas te dará esperança. E ainda perguntará de que precisas, ele vai envergonhar-te com suas comazainas, até desposar-se 2 ou 3 vezes. Por último, zombará de ti, e depois, mesmo vendo-te, não te dará atenção, e ainda escarnecerá de ti. Humilha-te diante de Deus e aguarda que ele intervenha. Cuidado para que, seduzido pela insensatez, não sejas humilhado. Não sejas humildes com a tua sabedoria, para que humilhado não te seduza a insensatez. Então aqui é uma lição muito clara de que nós devemos desconfiar de muitas pessoas. Aqui ele coloca a expressão rico, mas eu entenderia rico aqui no sentido de pessoas assim poderosas, pessoas que têm poder, que têm influência, que são assim muitas vezes pessoas que elas acabam dominando em determinados aspectos, da vida, em algumas circunstâncias. Elas acreditam que elas têm poder, e essas pessoas, através do seu comportamento, elas não vão querer, na verdade, ajudar o próximo, ou vão querer fazer o bem ao próximo. Não. Elas vão querer sempre fazer tudo para tirar algum tipo de vantagem, em proveito próprio. Então, o conselho que ele nos dá aqui é que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de gente. Pessoas, às vezes, que elas não têm caráter, que elas não têm nenhum tipo de bondade dentro delas e que elas só querem, na verdade, tirar uma vantagem com as pessoas com as quais elas convivem. A gente tem então que se afastar dessas pessoas. Por quê? Porque só que além da gente se afastar dessas pessoas, a gente tem que se humilhar diante de Deus para que ele nos exalte e para que ele intervenha. Olha que coisa interessante aqui. Porque isso mostra que, humanamente falando, é difícil a gente, às vezes, viver bem a vida, usando a nossa racionalidade. A gente tem que contar com a justiça divina mesmo, com a intervenção divina, com a presença divina em nossas vidas. A gente tem que contar com isso, Como tratar os poderosos? Chamando por alguém mais poderoso, mantém-te à parte. Chamado por alguém mais poderoso, mantém-te à parte, e ele tanto mais te chamará. Não te aproximes para não seres afastado. Também não fiques longe dele para não seres esquecido. Não pretendas falar com ele de igual para igual. Não creias no seu palavreado. Com sua abundância de palavras te experimentará, e entre sorrisos perscrutará os teus segredos. Seu espírito impiedoso guardará tuas palavras, e não te poupará maldades e prisões. Toma cuidado e presta atenção ao que ouves, pois andas em risco de te arruinar. Tu, porém, ouvindo essas coisas, acorda-te do teu sono. Em toda a tua vida ama a Deus, invoca-o para a tua salvação. Então aqui, mais uma vez, ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que elas não são confiáveis, Poderosos, ricos, influentes. Nenhuma dessas pessoas a gente deve confiar, porque são pessoas que elas não estão preocupadas em amar o próximo, em fazer o bem ao próximo, não. Elas estão preocupadas muitas vezes em usar o que aquela pessoa tem de bom. É que nem você chupar uma laranja e jogar o bagaço fora, mais ou menos isso. Elas querem usar essa pessoa e depois jogar fora. Então a gente nunca pode confiar nesse tipo de pessoa, a gente tem que sempre manter uma distância, sabe?
Os pobres são pasto dos ricos. Todo ser vivo ama o seu semelhante. Assim, todo ser humano ama o seu próximo. Toda carne se une àquele que lhe é semelhante. Toda pessoa se associa a quem lhe é afim. Que tem em comum o lobo e o cordeiro? Assim, o pecador e o justo. Que paz existe entre a hiena e o cão? Ou que sociedade entre o rico e o pobre? A presa do leão é o asno selvagem no deserto. Assim também o pasto dos ricos são os pobres. Como a humildade é uma abominação para o soberbo, assim o pobre é a execração do rico. O rico vacilando é apoiado por seus amigos. O humilde, quando cair, será empurrado até pelos conhecidos. Ao rico que se engana não faltam os defensores. Falou barbaridades e ainda o justificam. Engana-se o humilde, ainda o acusam. Se falou sensatamente, não lhe dão atenção. O rico fala e todos se calam, e exaltam sua palavra até as nuvens. O pobre fala e dizem, quem é este? E se tropeça, ainda o derrubam. A fortuna é boa quando não há pecado na consciência. A pobreza é péssima na opinião do ímpio. Então, aqui fala que realmente essas pessoas ricas, né, que a Bíblia menciona, elas não fazem nenhum tipo de consideração, elas não têm nenhum tipo de piedade ou de compaixão para com quem precisa mais. Muito pelo contrário, elas querem estar sempre por cima, querem estar sempre sendo apoiadas e sempre se sentindo as tais, né, a última bolacha do pacote, e às vezes as pessoas mais simples, elas têm mais dificuldade, por quê? Porque elas não vão encontrar pessoas que a apoiem, né? Porque muitas vezes essas pessoas elas não estão interessadas nessa vida, nessas pessoas humildes, elas não querem ajudar as pessoas humildes. Então mostra que a virtude da humildade, ela requer também muito sacrifício, muitos sofrimentos, né? Porque o humilde às vezes não vai encontrar o amparo que ele precisa, o apoio que ele precisa, a ajuda que ele precisa, coisa que os ricos muitas vezes encontram. Feliz do justo. O coração do homem altera o seu rosto, quer para o bem, quer para o mal. Sinal de bom coração é o rosto alegre. Dificilmente o encontrarás só com fadiga. Feliz aquele que não resvalou por uma palavra da sua boca e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele a quem sua alma não condena e que não arrefeceu em sua esperança. Então, a pessoa que é uma pessoa íntegra, ela não é atormentada. A pessoa que vive no caminho correto, aquilo que eu falei, humilde, por mais que ele não tenha, às vezes, uma recompensa, mas ele acaba tendo a recompensa de Deus, que virá e que o exaltará no momento devido. A pessoa que vive no caminho correto, que não é atormentada pelo pecado, que não fez coisas erradas, essa pessoa será recompensada, essa pessoa ela vai ter felicidade, que conta a palavra feliz, né? Que é uma palavra que significa que essa pessoa é bem-aventurada. Ai do avarento, para o avarento é inútil a riqueza, para o invejoso, para que o ouro? Quem nega para si mesmo injustamente, ajunta para os outros, e outro se regalará com seus bens. Quem é mal para si, para quem será bom? Então, nós vemos aqui que as pessoas que praticam a maldade, que são avarentas, invejosas, elas se preocupam consigo mesmas, elas não se preocupam com os outros. E isso é totalmente errado e Deus ele condena esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de atitude. Pessoas que praticam o mal, elas são totalmente abomináveis. As atitudes negativas, a maldade, a inveja, né? O orgulho é totalmente abominável perante os olhos de Deus. E não desfrutará dos próprios bens. Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele, e esta é a paga de sua maldade. Se fizer bem, ele o faz por inadvertência e sem querer, mas no fim manifesta sua maldade. É perverso o olho do invejoso, ele vira o rosto e despreza as pessoas. O insaciável olho do cobiçoso não se contenta com uma parte, enquanto não consumir, se cura a sua própria vida. O olho do mal do invejoso fixa-se no pão alheio e se descuida da própria mesa. Então, as pessoas que praticam o mal, como eu falei, elas estão preocupadas com elas mesmas, não estão preocupadas com os outros, né? A arte de viver bem. Filho, se tens posses, faze o bem a ti mesmo e apresenta dignas ofertas a Deus. Lembra-te de que a morte não tarda, é um decreto do Hades que não te foi revelado. E o decreto também deste mundo, é forçoso morrer. Antes da morte, faze o bem ao teu amigo e, segundo tuas posses, estende-lhe a mão. Não te prives do bem de um dia, e não deixes perder nenhuma parcela de um bom desejo. Acaso deixarás para os outros os bens adquiridos com esforço e o fruto dos teus trabalhos para a divisão da herança? Dá e recebe e alegre a ti mesmo.
Pratica a justiça antes da morte, porque não há mais oportunidade no Hades de procurar o prazer. Toda a carne envelhece como a roupa e como as folhas que brotam na árvore frondosa. Umas nascem, outras caem. Assim a geração da carne e do sangue, uma termina e outra nasce. Toda obra corruptível no fim acaba, e com ela se vai quem as realizou. Toda obra excelente será aprovada, e nela será honrado quem a realizou. Então aqui fala que nós temos que vivermos a arte de viver bem, praticarmos isso. Nós devemos realmente fazer o bem para o próximo, ajudar os outros, praticar a justiça, porque no Hades, que é na vida após a morte, não há nada mais para fazer, não existe mais nada que se possa fazer. O que a gente tem que fazer de bom, a justiça, as coisas boas, é durante esta vida. É nesta vida que a gente tem que praticar o que é correto, o que é bom, o que é nobre, o que é santo, o que é bom. Então nós temos que cultivar essas virtudes em vida. Feliz quem mora junto da sabedoria. Feliz aquele que permanece na sabedoria e medita na justiça, e que com sensatez conta com Deus que tudo vê. Feliz quem repassa no coração os caminhos da sabedoria, que penetra com inteligência os seus segredos, que vai atrás dela como quem lhe segue o rastro, percorrendo as suas veredas. Feliz de quem olha pelas janelas da sabedoria e fica à escuta à sua porta. Quem repousa junto à sua casa e fixa a estaca às suas paredes, quem instala a cabana a seu lado e repousa na moradia da felicidade para sempre. Ele faz morar seus filhos à sombra da sabedoria, e sob seus ramos permanecerá. A sua sombra será protegida do calor e repousará na sua glória. Então, é feliz quem pratica a sabedoria, é feliz aquela pessoa que coloca sua confiança no Senhor, que faz as coisas com a inteligência, com a capacidade que ouve a voz de Deus e não a sua própria voz, que coloca sua confiança em Deus. Quem teme a Deus faz estas coisas. Quem observa a lei adquire a sabedoria. Ela vem ao seu encontro qual mãe venerada, e como jovem esposa o acolhe. Ela o alimenta com o pão da vida e do entendimento, e lhe dá de beber água da sabedoria salutar. Então, essa pessoa, ela está fazendo o que é correto diante dos olhos de Deus, né? Nela se apoia e não cai, confia nela e não será envergonhado. Ela o exalta entre seus companheiros e faz com que tome a palavra no meio da assembleia. Ela o encherá do espírito de sabedoria e inteligência e o cobrirá com um manto glorioso. Ela o acumulará de um tesouro de alegria e júbilo e ainda lhe dará como herança um renome imortal. Os insensatos não alcançarão, mas os sensatos se encontrarão com ela. Os pecadores não a verão, pois ela está longe da soberba e do engano. Os mentirosos não se lembrarão dela, mas os que amam a verdade nela serão encontrados e terão bom êxito até o julgamento de Deus. Então, aquelas pessoas que praticam a sabedoria estão no caminho certo, estão fazendo o que é agradável a Deus. A pessoa que é insensata, que é ignorante, ela está fazendo tudo errado. Ela é uma pessoa que não vai ter nenhum tipo de êxito e nenhum tipo de vitória na sua vida. Essas pessoas estão distantes de Deus, porque a sabedoria está longe de quem é soberbo, de quem pratica maldade, de quem está no caminho errado, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que só a sabedoria que nos aproxima do caminho de Deus, do caminho certo. O pecado não vem de Deus, não é belo louvor na boca do ímpio, pois não foi Deus quem lhe concedeu. A sabedoria de Deus convém o louvor, o sábio a louvará com seus lábios, pois é o seu dominador quem a ensina. Não digas, de Deus vem o meu pecado, pois Deus não faz o que ele próprio detesta. Não digas, ele me induziu, pois Deus não precisa dos ímpios. Todo erro é abominável e o Senhor o odeia, por isso não podem aceitá-lo os que o temem. Desde o princípio, Deus criou o ser humano e entregou às mãos o seu arbítrio, e o deixou em poder da sua concupiscência. Acrescentou-lhe os seus mandamentos e preceitos e a inteligência para fazer o que lhe é agradável. Se quiseres guardar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti ele colocou o fogo e a água, para o que quiseres tu podes estender a mão. Diante do ser humano estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que proferir. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para o que o temem, ele conhece todas as obras do ser humano. Não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença para pecar. Então aqui fica muito claro que o pecado não vem de Deus. Quem acha que está pecando e fala assim, mas é que eu sou fraco, eu sou humano, né? Como que a gente vai viver sem praticar alguma coisa errada? E os prazeres da vida, né? Os prazeres da carne, né? Tal.
Não, mas aí que tá. Deus criou o homem com livre-arbítrio, então ele tem a sua concupiscência, está em seu poder, aqui deixa muito claro. Só que o homem tem que ser sábio, como nós falamos anteriormente, e tem que saber escolher, ele tem que saber usar a sua inteligência para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque se ele escolher o pecado, ele está escolhendo o caminho da sua própria morte, da sua condenação, porque o salário do pecado é a morte, e ele não deu licença para ninguém pecar. Então a pessoa precisa entender que, apesar de ela ter uma natureza muitas vezes decaída pelo pecado, que é uma herança até de Adão e Eva, herança de Adão e Eva, né? Uma herança que nós temos de uma natureza decaída, uma natureza de pecado. Mas diante dessa natureza, a gente vai falar assim: bom, então, porque a minha natureza é essa, então eu devo pecar? Eu peco porque eu sou assim mesmo, porque a minha natureza é fraca, a natureza humana é fraca, então eu posso pecar à vontade? Não, porque Deus ele deu a capacidade do homem decidir diante da sua vida qual a melhor atitude diante da sua vida. E com certeza o pecado não é a melhor atitude. Deus não deu licença para ninguém pecar, certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar hoje, agora com vocês nesse momento, né, sobre o livro do Eclesiástico. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos finalizar, né, nós vamos concluir então o livro do Eclesiástico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau.